Nunca pensei que aos 68 anos de idade descobriria quem realmente eram as pessoas que eu mais amava. Nunca imaginei que dentro da minha própria casa, na mesa que eu mesma pus, escutaria palavras que cortariam meu coração como uma faca afiada. Nunca acreditei que meu único filho riria da minha dor. Meu nome é Vanessa e essa é a história mais difícil que já tive coragem de contar. É sobre traição, desprezo, humilhação, mas também sobre força, dignidade e a descoberta de que nunca é tarde para recomeçar. O que aconteceu na minha mesa de Natal mudou completamente o rumo da minha vida. Vou começar contando quem eu sou. Nasci numa família simples lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meus pais eram pessoas trabalhadoras, honestas, que me ensinaram o valor da honestidade e do trabalho duro. Meu pai era mecânico e minha mãe costurava para fora. Nossa casa era pequena, mas cheia de amor verdadeiro. Quando completei 18 anos, me mudei para a capital para trabalhar. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro da cidade. Era vendedora. Acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar no trabalho. O salário era pouco, mas eu tinha sonhos grandes. Foi lá na loja que conheci o pai do meu Carlos. Ele era representante comercial. Vinha sempre comprar roupas e conversava comigo. Era bonito, tinha lábia, sabia falar bonito. Eu era nova, inexperiente. Me apaixonei perdidamente. Namoramos 2 anos e quando descobri que estava grávida, achei que ele ficaria feliz. Ledo engano. No dia que contei para ele sobre a gravidez, ele desapareceu da minha vida como fumaça. Nunca mais vi nem o cabelo dele. Fiquei sozinha, grávida, morando num quartinho alugado, ganhando uma miséria. Muitas noites chorei até dormir, me perguntando como iria criar uma criança sozinha. Mas sabe o que aconteceu? Descobri uma força dentro de mim que nem sabia que existia. Trabalhei grávida até o 8º mês. Quando o Carlos nasceu, voltei a trabalhar quando ele tinha apenas 2 meses. Deixava ele com uma vizinha que cuidava de crianças. Foram anos difíceis, muito difíceis. Trabalhava de segunda a sábado, às vezes até domingo quando tinha movimento na loja. Todo centavo que ganhava era contado. Comprava leite para o Carlos e sobrava pouco para mim. Muitas vezes comi só pão com margarina para que ele pudesse ter uma alimentação melhor. Mas eu tinha um sonho, ter minha própria casa. Guardava cada moeda que sobrava. Não comprava roupa nova, não saía para lugar nenhum, não gastava com nada supérfluo. Todo o dinheiro era sagrado, porque representava meu futuro e o futuro do meu filho. Durante 15 anos, economizei cada real. 15 anos contando moeda por moeda. 15 anos negando a mim mesma pequenos prazeres para realizar um sonho maior. E consegui. Aos 35 anos, comprei uma casinha simples no bairro Vila Madalena. Era pequena, só 2 quartos, mas era minha. Minha mesmo. O Carlos cresceu naquela casa. Vi ele dar os primeiros passos na sala pequenina. Vi ele aprender a ler sentado na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Vi ele se formar no ensino médio. Chorei de emoção quando passou no vestibular para a administração. Sempre fui mãe e pai ao mesmo tempo. Quando ele ficava doente, eu falava no trabalho e cuidava dele. Quando tinha reunião na escola, eu trocava horário com alguma colega para poder ir. Quando ele precisava de alguma coisa para os estudos, eu dava um jeito de conseguir, mesmo que isso significasse comer feijão e arroz por uma semana. Nunca me casei de novo. Tive alguns namorados ao longo dos anos, mas nenhum relacionamento sério. Primeiro, porque não queria que nenhum homem maltratasse meu filho. Segundo, porque estava tão focada em trabalhar e criar o Carlos que não tinha tempo nem energia para romance. Minha vida era simples. Casa, trabalho, casa, trabalho. Fins de semana eram para lavar roupa, limpar a casa, fazer compras e passar tempo com meu filho. Não era uma vida glamurosa, mas era nossa vida. E eu estava feliz assim. Quando o Carlos completou 25 anos, conheceu a Patrícia. Ela era bonita, bem vestida, tinha estudado em colégio particular, vinha de uma família com mais dinheiro que a nossa. No começo, fiquei feliz porque meu filho tinha encontrado alguém. Mas desde o primeiro encontro, notei algo estranho na forma como ela me olhava. Era um olhar de cima para baixo, como se eu fosse inferior.
como se minha casa fosse pequena demais, como se minha comida não fosse boa o suficiente, como se eu não fosse boa o suficiente para ser sogra dela. Tentei ignorar. Pensei que era impressão minha. Afinal, eu queria muito que meu filho fosse feliz. Ele tinha se formado, conseguido um bom emprego, estava construindo sua vida. Se ele estava apaixonado por ela, quem era eu para interferir? Eles namoraram 3 anos. Durante esse tempo, a Patrícia vinha em casa esporadicamente. Sempre encontrava uma desculpa para não ficar muito tempo. Dizia que tinha compromisso, que estava com pressa, qualquer coisa para sair logo. Eu notava, mas fingia que não via. O casamento foi simples, numa igreja pequena. Ela queria fazer numa igreja grande, com festa cara. Mas como quem ia pagar era o Carlos, fizeram do jeito que o orçamento permitia. Lembro que no dia do casamento ela estava nervosa, reclamando de tudo. Reclamou da igreja, reclamou do buffet, reclamou até do vestido que ela mesma tinha escolhido. Depois que casaram, eles foram morar num apartamento alugado. Eu achei que finalmente teria uma nora, uma filha que eu nunca tive. Imaginava que poderíamos conversar, cozinhar juntas, que ela me visitaria, que seríamos próximas. Novamente me enganei. As visitas ficaram cada vez mais raras. Quando vinham, ela ficava no celular o tempo todo ou inventava que estava com dor de cabeça. Nunca comia direito, sempre dizia que estava sem fome ou que tinha comido antes de vir. O Carlos também mudou. Antes ele me ligava todo dia. Vinha me ver pelo menos 2 vezes por semana. Depois do casamento, as ligações diminuíram. As visitas se tornaram quinzenais, depois mensais. Quando eu ligava para ele estava sempre ocupado, sempre tinha alguma coisa para fazer. Eu entendia. Achava que era normal. Ele tinha esposa agora, tinha responsabilidades de homem casado. Não podia mais ser o filho que dependia da mãe. Aceitei a nova realidade, mesmo sentindo um vazio enorme no peito. Os meses passaram e eu percebi que estava ficando sozinha. Minhas amigas do trabalho tinham se afastado depois que me aposentei. Os vizinhos eram cordiais, mas não tínhamos proximidade. Minha única família era meu filho e sua esposa, que cada vez se distanciavam mais de mim. Foi então que começou minha rotina solitária. Acordava cedo mesmo sem precisar trabalhar. Fazia café só para mim. Assistia televisão. Lia alguns livros. Cuidava das plantas no quintal pequeno. As horas passavam devagar. Os dias se arrastavam. Aos poucos fui percebendo que estava envelhecendo. Meus cabelos estavam completamente grisalhos. Minha pele tinha rugas que não existiam antes. Meu corpo doía mais, cansava mais rápido. Estava me tornando exatamente aquilo que sempre temi. Uma velha sozinha. Mas eu ainda tinha esperança. Esperança de que no Natal, época do amor, da família, da união, as coisas melhorariam. Esperança de que meu filho lembraria de tudo que fiz por ele. Esperança de que finalmente teríamos aquela confraternização familiar que eu sempre sonhei. Por isso resolvi caprichar naquele Natal como nunca tinha caprichado antes. Queria que fosse perfeito. Queria mostrar para a Patrícia que eu sabia receber bem, que eu sabia cozinhar gostoso, que eu era uma boa pessoa e uma boa sogra. Comecei os preparativos uma semana antes. Limpei a casa inteira, desde o teto até o chão. Lavei cortinas, encerou móveis, lustrei cada detalhe. A casa pequena brilhava como um espelho. Fui ao mercado e gastei mais do que costumava gastar. Comprei os melhores ingredientes: peru grande, tender suculento, frutas frescas para a ceia. Não pousei dinheiro. Queria que fosse uma noite inesquecível. Passei 3 dias cozinhando. Fiz farofa especial com castanhas e uvas passas. Preparei salada de batatas como minha mãe me ensinou. Assei o peru com temperos secretos que aprendi ao longo dos anos. Fiz sobremesas caseiras, pudim, pavê, torta de maçã. A mesa foi arrumada com tanto carinho que parecia mesa de restaurante. Coloquei a toalha mais bonita que tinha. Acendi velas perfumadas, arrumei flores do meu quintal num vaso antigo. Cada detalhe foi pensado com amor. No dia 24 de dezembro, me arrumei como para uma festa. Escolhi meu vestido mais bonito. Fiz o cabelo no salão. Até passei um batom que estava guardado há anos. Queria estar bonita para receber minha família. Quando o telefone tocou e o Carlos disse que estavam chegando,
Meu coração disparou de felicidade. Finalmente teria minha família reunida. Finalmente seria uma avó feliz numa mesa de Natal cheia de amor. Olhei pela janela e vi eles descendo do carro. O Carlos estava bonito, elegante. A Patrícia estava bem arrumada, com roupa cara, cabelo perfeito. Respirei fundo e fui abrir a porta com o sorriso mais largo que consegui. Eles entraram e eu ofereci bebida. Mostrei como a casa estava bonita, comentei sobre os pratos que tinha preparado. Senti um friozinho no ar, mas tentei ignorar. Talvez fosse nervosismo de todos nós. Quando finalmente nos sentamos à mesa, eu estava tremendo de emoção. Era tudo o que eu sempre quis. Ter minha família reunida, numa mesa farta, numa casa aconchegante. Olhei para aqueles pratos que tinha preparado com tanto amor e me senti orgulhosa. Foi quando comecei a servir os pratos que percebi o olhar da Patrícia. Era um olhar diferente de todos os outros. Era um olhar de nojo, de desprezo, de repugnância. Como se a comida que eu tinha feito fosse lixo. Como se eu fosse lixo. E foi nesse exato momento que minha vida mudou para sempre. Porque o que ela disse depois de eu servir aqueles pratos feitos com tanto amor, destroçaria meu coração de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Agora me contem aí nos comentários. Vocês são de que cidade? Quero conhecer cada um que está assistindo. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, Vovó Lembrou. Cliquem no sininho, porque o que vem pela frente vai mexer com o coração de vocês. Porque depois daquele momento, nada mais seria como antes. Naquela manhã gelada de 24 de dezembro, acordei às 5 horas mesmo sem despertador. Meu corpo já tinha se acostumado a levantar cedo, depois de tantos anos trabalhando. Mas dessa vez era diferente. Não era obrigação, era ansiedade pura. Uma mistura de nervosismo e expectativa que fazia meu estômago dar voltas. Fui direto para a cozinha, verificar se estava tudo perfeito. O peru estava descansando na geladeira desde a véspera, temperado com uma mistura de ervas que aprendi com uma colega italiana do trabalho. Ela me ensinou que o segredo era deixar os temperos penetrarem na carne por pelo menos 24 horas. Vanessa, ela sempre dizia, comida feita com pressa nunca fica gostosa. Coloquei a chaleira no fogo e preparei meu café enquanto mentalmente organizava tudo o que ainda precisava fazer. O tender já estava pronto, a farofa temperada, as sobremesas descansando na geladeira. Mas ainda faltavam os detalhes finais. Decorar a mesa, arranjar as flores, aquecer os pratos, preparar as bebidas. Sentei na cadeira da cozinha com minha xícara de café quente e olhei pela janela. O céu ainda estava escuro, mas já dava para ver os primeiros sinais do amanhecer. As ruas estavam vazias, silenciosas. Era como se o mundo inteiro ainda dormisse, me deixando sozinha com meus pensamentos e preparativos. Peguei o caderninho onde tinha anotado tudo o que precisava fazer. Era um hábito antigo, da época que trabalhava na loja. Sempre fiz listas para não esquecer nada importante. Na primeira página estava escrito: Natal com Carlos e Patrícia, lista de tarefas. Embaixo, 17 itens numerados à mão. Item 1. Acordar às 5. Feito. Item 2. Verificar o peru. Feito. Item 3. Preparar as bebidas. Fui até a despensa e peguei a garrafa de vinho tinto que estava guardando há 6 meses para uma ocasião especial. Também separei refrigerantes, suco de laranja natural que tinha feito na véspera, e água gelada. Às 6h30 comecei a arrumar a mesa. Tirei do armário a toalha branca bordada que minha mãe tinha me dado quando me mudei para São Paulo. Era uma das poucas lembranças físicas que tinha dela. Durante todos esses anos, só usava essa toalha em ocasiões muito especiais. Natal definitivamente era uma delas. Estendi a toalha sobre a mesa da sala e alicei cada dobra com cuidado. O tecido estava impecável, sem nenhuma mancha ou rasgão. Guardava ela com tanto zelo que parecia nova depois de 40 anos. Os pratos eram simples, brancos, mas estavam brilhando. Tinha lavado e polido cada um na véspera. Os talheres eram os mesmos que comprei quando me mudei para a casa, mas estavam conservados, sem nenhum risco. Coloquei tudo nos lugares corretos.
lembrando das aulas de etiqueta que assisti na televisão anos atrás. No centro da mesa, coloquei o vaso com flores do meu quintal. Tinha rosas vermelhas, algumas margaridas brancas e folhagens verdes que davam um toque especial. Não eram flores caras de floricultura, mas eram minhas, cultivadas com carinho durante meses. As velas foram o toque final. Comprei 3 velas grandes, cor de marfim, com perfume suave de baunilha. Posicionei elas estrategicamente para criar uma iluminação aconchegante sem atrapalhar a conversa. Quando acendi para testar, a sala inteira ganhou um ar romântico, acolhedor. Às 8 da manhã, liguei o forno e coloquei o peru para assar. Tinha calculado exatamente 4 horas de cozimento para que ficasse no ponto perfeito quando eles chegassem. O cheiro começou a se espalhar pela casa, aquele aroma inconfundível de Natal que sempre me trazia boas lembranças. Enquanto o peru assava, comecei a preparar as guarnições. A salada de maionese foi feita com batatas cozidas na medida certa, ovos frescos, cenouras cortadas em cubinhos pequenos, ervilhas e milho. O molho de maionese era caseiro, feito com limão espremido na hora. A farofa levou linguiça calabresa picada bem miudinha, cebola dourada, alho, cheiro verde e as castanhas do Pará que tinha comprado especialmente para essa receita. Misturei tudo aos poucos, provando a cada etapa para ajustar o tempero. Quando ficou pronta, o sabor estava perfeito. O tempo passava devagar, mas eu estava ocupada demais para me preocupar. Cada tarefa executada me deixava mais confiante de que tudo daria certo. Era como montar um quebra-cabeças gigante, onde cada peça tinha que encaixar perfeitamente. Às 10 horas, parei para tomar um banho rápido. Não podia receber visita suada e desarrumada. Escolhi um sabonete perfumado que tinha ganhado no Dia das Mães e um shampoo que deixava os cabelos com brilho especial. Voltei para a cozinha de roupão e pantufa para continuar os preparativos. O cheiro do peru estava cada vez mais forte e apetitoso. Abri a porta do forno para verificar, e a carne estava dourada, crestadinha na medida certa. Mais 1 hora e estaria perfeita. Comecei então a preparar as sobremesas finais. O pudim de leite condensado já estava pronto desde a véspera, mas faltava fazer a calda de caramelo que seria colocada por cima na hora de servir. Derretei o açúcar em fogo baixo até formar uma calda dourada e brilhante. O pavé de chocolate estava montado em camadas perfeitas num recipiente de vidro transparente para que ficasse bonito de ver. Biscoitos champanhe, creme de chocolate caseiro, chantilly batido na mão. Cada camada tinha sido feita com paciência e capricho. A torta de maçã estava esfriando sobre a pia. A massa tinha ficado douradinha e crocante, e o recheio de maçãs estava no ponto ideal, nem muito doce, nem muito azedo. Era uma receita que aprendi assistindo um programa de culinária e tinha praticado várias vezes até ficar perfeita. Ao meio-dia, saí para comprar pão francês fresquinho na padaria da esquina. O padeiro, seu João, me cumprimentou com alegria. Dona Vanessa, hoje é dia de festa, né? Vim mais cedo para pegar pão quentinho? Conversei rapidamente com ele sobre os preparativos e voltei para casa carregando os pães ainda quentes embrulhados no papel. De volta à cozinha, organizei tudo o que seria servido. Os pratos quentes ficariam no forno em temperatura baixa para não esfriar. As saladas permaneceriam geladeira até a hora de servir. As bebidas estavam todas geladas e organizadas. Às 2 da tarde, comecei a me arrumar. Primeiro escolhi a roupa. Tinha comprado um vestido azul marinho especialmente para a ocasião. Não era caro. Encontrei numa promoção, mas era bonito e elegante. Tinha manga 3/4 e chegava até o joelho, muito discreto e apropriado. Fui ao salão da Dona Rosa, a cabeleireira que frequentava há 10 anos. Ela conhecia meu cabelo como ninguém e sabia exatamente como deixar ele bonito. Hoje é dia especial, né, Dona Vanessa? Vou caprichar no penteado. Ela fez escova, colocou um pouquinho de volume na raiz e finalizou com spray fixador. Quando voltei para casa, eram 4 horas. Estava me sentindo bonita e confiante. O vestido ficava bem, o cabelo estava impecável. Até tinha passado um batom coral claro que realçava meu rosto.
Os últimos preparativos foram feitos com cuidado redobrado. Tirei o peru do forno e ele estava simplesmente perfeito. A pele dourada e crocante, a carne suculenta, o aroma irresistível. Coloquei ele numa travessa grande que tinha comprado anos atrás e nunca tinha usado. Dispor a comida na mesa foi como criar uma obra de arte. O peru ficou no centro, majestoso. Em volta, distribuí as outras travessas. Farofa dourada, salada colorida, tender fatiado, arroz branco soltinho, pães quentinhos. As bebidas foram colocadas numa mesa auxiliar que improvisei com o móvel da sala. Taças para o vinho, copos para refrigerante, jarras com suco e água. Tudo organizado como nos restaurantes elegantes. Às 5 horas, acendi as velas e apaguei algumas luzes da casa para criar o ambiente perfeito. A mesa estava deslumbrante. A comida cheirava maravilhosamente bem. A casa inteira estava impecável e aconchegante. Sentei no sofá e respirei fundo. Estava pronta. Depois de uma semana inteira de preparativos, horas de cozinha, gastos extras, correria, tudo estava perfeito. Olhei para aquela mesa posta e senti um orgulho imenso. Era a mesa mais bonita que já tinha feito na vida. Peguei meu celular e liguei para o Carlos. "Filho, pode vir quando quiserem. Está tudo pronto aqui." Ele disse que estavam saindo e chegavam em meia hora. Meu coração começou a bater mais forte de ansiedade e expectativa. Usei esses 30 minutos para fazer os últimos ajustes. Verificar se não tinha esquecido nada, se tudo estava no lugar certo, se a temperatura da casa estava agradável. Borrifei um pouquinho do meu perfume preferido e conferi a maquiagem no espelho. Quando ouvi o carro parar na frente de casa, meu coração disparou. Olhei pela janela e vi meu filho descendo do carro. Estava elegante, usando uma camisa social azul e calça preta. Patrícia desceu do outro lado. Vestia um conjunto claro, muito bem cortado, cabelos presos num coque sofisticado. Fui até a porta e esperei eles tocarem a campainha. Queria parecer natural, não ansiosa demais. Quando o som da campainha ecoou pela casa, respirei fundo e abri a porta com o maior sorriso que consegui. "Oi, meu filho. Que bom que chegaram." Abracei o Carlos com força, sentindo o perfume da loção que ele usava. Cumprimentei a Patrícia com um beijo no rosto, notando que ela estava usando uma maquiagem perfeita e um perfume caro. Eles entraram e imediatamente elogiaram como a casa estava bonita. "Nossa, mãe, você caprichou mesmo!" disse o Carlos olhando em volta. Patrícia apenas sorriu educadamente, mas eu notei que seus olhos examinavam cada detalhe da decoração. Ofereci bebidas e eles aceitaram vinho tinto. Servi em taças que tinha emprestado da vizinha, já que as minhas eram simples demais para a ocasião. Conversamos sobre amenidades, o trânsito, o trabalho do Carlos, os planos para as férias. Mas eu estava ansiosa para mostrar a mesa. Queria ver a reação deles quando vissem toda aquela fartura preparada com tanto amor. "Que tal se formos jantar? Está tudo prontinho", sugeri depois de alguns minutos. Quando entramos na sala de jantar, vi o Carlos arregalar os olhos. "Mãe, isso aqui está incrível! Olha essa mesa!" Ele parecia genuinamente impressionado. Patrícia também olhou, mas sua expressão era mais contida, mais analítica. Puxei a cadeira para ela sentar, como uma boa anfitriã. Indiquei a cabeceira da mesa para o Carlos. Eu me sentei na outra ponta, de onde podia ver os dois e servir com facilidade. Comecei a explicar cada prato, contando como tinha preparado, quais ingredientes especiais tinha usado, quanto tempo levou para ficar pronto. Queria que eles entendessem o carinho que tinha colocado em cada detalhe. "O peru assou por 4 horas com temperos especiais", expliquei servindo fatias generosas. "A farofa tem castanha do Pará. Olha que cor dourada ficou. E essa salada de maionese é igualzinha à que a vovó fazia." Foi quando comecei a colocar a comida nos pratos que notei algo estranho no comportamento da Patrícia. Ela olhava para cada prato que eu servia com uma expressão que não conseguia decifrar. Não era fome, não era alegria, não era gratidão. Era algo diferente. Algo que me deixou com um friozinho na barriga. Uma sensação ruim que tentei ignorar. Mas quanto mais eu colocava comida no prato dela,
mais esquisito ficava aquele olhar. Quando terminei de servir os dois e me sentei para servir meu próprio prato, o silêncio pesou no ar. Esperava elogios, comentários sobre os sabores, perguntas sobre as receitas. Mas o que vi foram olhares estranhos sendo trocados entre meu filho e minha nora. Foi aí que tudo mudou. O que aconteceu depois destruiu não apenas aquele Natal, mas toda a imagem que eu tinha da minha família. Aqueles olhares trocados entre eles duraram apenas alguns segundos, mas para mim pareceram uma eternidade. Era como se estivessem se comunicando em silêncio, usando uma linguagem que eu não compreendia. Tentei quebrar o gelo pegando um garfo e começando a comer, esperando que eles me seguissem. Patrícia mexeu na comida do prato com o garfo, separando pequenas porções, mas não levava nada à boca. Carlos pegou um pedaço de peru, mastigou lentamente, mas sua expressão estava estranha. Não era a expressão de alguém saboreando uma comida gostosa. Era a expressão de alguém cumprindo uma obrigação. E então, como está o tempero? Perguntei tentando soar casual, mas minha voz saiu um pouco trêmula. Precisava ouvir alguma confirmação de que tinha acertado, de que os esforços tinham valido a pena. Carlos engoliu o que estava mastigando e respondeu com um "Está bom, mãe", seco, sem entusiasmo. Não era o tipo de resposta que esperava depois de horas preparando cada detalhe com tanto carinho. Patrícia continuava mexendo na comida sem comer. Experimentou uma garfada da salada de maionese, fez uma careta quase imperceptível e largou o garfo. Meu estômago se apertou, mas tentei manter a compostura. "Patrícia, você não está com fome?" Perguntei, genuinamente preocupada. Talvez ela não estivesse se sentindo bem. Talvez tivesse comido algo antes de vir. Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que sentamos à mesa. Naquele olhar havia algo que me gelou por dentro. Era frieza misturada com algo que parecia desprezo? "Estou sim, Dona Vanessa", respondeu, mas sua voz não condizia com suas palavras. Havia uma dureza ali, uma falsidade que cortou meu coração como uma lâmina. Tentei me concentrar na minha própria comida, mas estava difícil engolir qualquer coisa. A atmosfera na mesa tinha mudado completamente. O que deveria ser um momento de alegria e união familiar se transformara numa situação constrangedora e tensa. Carlos comia mecanicamente, evitando meu olhar. Patrícia continuava fingindo que comia, cortando a carne em pedacinhos minúsculos que empurrava pelo prato sem levar à boca. Eu me esforçava para manter uma conversa, fazendo perguntas sobre o trabalho, sobre os planos para o próximo ano, sobre qualquer coisa que pudesse dissolver aquele clima pesado. "Carlos, conte para sua mãe sobre a promoção que você pode conseguir", disse, tentando incluir Patrícia na conversa e talvez fazê-la se animar. Meu filho respondeu de forma monossilábica, claramente desconfortável. Senti que havia algo acontecendo ali que eu não conseguia entender. Era como se eles tivessem combinado algo antes de chegar, como se houvesse um roteiro que eu desconhecia. Foi então que Patrícia pegou uma garfada do tender, mastigou devagar e, sem nenhum aviso, fez uma expressão de absoluto desgosto. Não tentou disfarçar, não tentou ser educada. Simplesmente cuspiu a comida no guardanapo. Meu rosto ficou vermelho de vergonha. "Desculpa, Patrícia. Talvez o tempero ficou forte demais? Posso trazer outra coisa para você?" Ofereci, já me levantando da cadeira. "Não precisa, Dona Vanessa", ela disse, mas havia um tom na voz dela que nunca tinha ouvido antes. Um tom de impaciência, irritação. Sentei novamente, completamente desconcertada. Olhei para o Carlos, esperando que ele dissesse alguma coisa, que amenizasse a situação, que defendesse sua mãe. Mas ele apenas continuou comendo, fingindo que não tinha visto nada. O silêncio voltou a pairar sobre a mesa. Eu não sabia mais o que fazer, o que dizer. Toda a confiança que tinha sentido horas antes havia evaporado. Comecei a questionar se realmente tinha errado no tempero, se a comida estava ruim, se tinha falhado como anfitriã. Tentei mais uma vez. Que tal experimentarem a farofa? Ficou bem douradinha com castanhas. Minha voz soava desesperada, mesmo tentando manter o tom normal. Patrícia pegou uma pequena quantidade na colher e colocou na boca. Dessa vez nem tentou engolir.
Pegou o guardanapo e cuspiu tudo, fazendo uma cara de nojo absoluto. Patrícia, o que houve? Você está passando mal? Perguntei, realmente preocupada agora. Pensei que talvez ela estivesse doente, que algum problema de saúde estivesse afetando seu paladar. Ela me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Era um olhar carregado de desprezo, de superioridade, de impaciência. Como se eu fosse uma criança irritante fazendo perguntas bobas. Não estou passando mal, Dona Vanessa, disse ela, e sua voz tinha ganhado um tom completamente diferente. Não era mais a voz educada da nora respeitosa. Era a voz de alguém que estava perdendo a paciência. Meu coração começou a bater mais forte. Algo muito ruim estava para acontecer. Eu podia sentir no ar. Era como se uma tempestade estivesse se formando bem ali na minha mesa de Natal. Carlos também deve ter sentido, porque finalmente levantou os olhos do prato e olhou para a esposa. Mas não era um olhar de repreensão. Era um olhar de cumplicidade? Como se ele soubesse o que estava vindo. Talvez vocês prefiram pedir uma pizza? Sugeri, numa tentativa desesperada de salvar a situação. Ou posso fazer uns sanduíches rápidos. Foi aí que aconteceu. Patrícia largou o garfo no prato com força, fazendo um barulho que ecoou pela sala inteira. Olhou diretamente para mim e, com uma voz alta e clara, falou as palavras que destruíram minha alma. Essa velha só faz comida ruim. Não sei como aguento comer isso aqui todos os dias. O mundo parou. Literalmente parou. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento. As palavras ecoaram na sala, ricocheteando pelas paredes, entrando pelos meus ouvidos e perfurando meu coração como balas. Velha. Ela tinha me chamado de velha. Não de Dona Vanessa, não de sogra, não pelo meu nome. Velha. Como se eu fosse um estorvo, uma coisa desprezível, um fardo que ela tinha que carregar. Comida ruim. Toda aquela semana de preparativos, todas aquelas horas na cozinha, todo aquele carinho, todo aquele amor depositado em cada prato, tudo jogado no lixo com 2 palavras. Comida ruim. Todos os dias. Foi aí que entendi. Ela não estava falando apenas sobre aquele Natal. Estava falando sobre todas as outras vezes que tinha vindo à minha casa. Todas as refeições que preparei para ela. Todos os momentos que achei que estava agradando minha nora. Fiquei paralisada na cadeira. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Meu cérebro tentava processar o que tinha acabado de ouvir, mas não conseguia. Era impossível que alguém pudesse ser tão cruel, tão desrespeitosa, tão maldosa. Olhei para o Carlos, esperando que ele explodisse de raiva, que colocasse a esposa no lugar, que me defendesse. Afinal, eu era sua mãe, a mulher que o criou sozinha, que trabalhou dia e noite para dar a ele tudo o que precisava, que sacrificou sua própria vida para que ele tivesse um futuro melhor. Mas sabe o que meu filho fez? Sabe qual foi a reação dele ao ouvir sua esposa humilhar sua mãe da forma mais cruel possível? Ele riu. Simplesmente riu. Uma risada baixa primeiro, como se estivesse tentando segurar, mas depois uma risada aberta, como se a situação fosse engraçada, como se a dor da sua própria mãe fosse motivo de diversão. Aquela risada foi pior que as palavras da Patrícia. Muito pior, porque as palavras dela doeram, mas a risada dele me destruiu completamente. Era meu filho, meu único filho, o menino que criei com tanto amor, rindo da minha humilhação. Senti as lágrimas começando a se formar nos meus olhos, mas me recusei a chorar na frente deles. Não daria a eles a satisfação de me ver quebrada. Respirei fundo, tentando encontrar forças dentro de mim, tentando entender como tinha chegado àquela situação. Carlos, consegui sussurrar, minha voz saindo rouca e trêmula. Você não vai dizer nada? Ele parou de rir e me olhou. Por um breve momento, vi algo parecido com arrependimento passando pelos seus olhos, mas durou apenas segundos. Logo, a expressão mudou para algo que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Indiferença. Mãe, a Patrícia tem direito à sua opinião, disse ele, como se estivesse falando sobre o tempo. Como se a opinião da esposa sobre me chamar de velha e humilhar minha comida fosse algo perfeitamente aceitável. Naquele momento, tudo ficou claro. Eles tinham combinado aquilo. Talvez não exatamente aquelas palavras, mas tinham combinado me humilhar. Talvez vinham planejando há semanas,
talvez até meses. Talvez todas aquelas vezes que senti uma frieza dela, que notei olhares estranhos, que percebi desconforto, eram sinais que eu me recusei a ver. Patrícia continuava me olhando com aquela expressão de superioridade, como se tivesse acabado de fazer algo muito necessário e estava orgulhosa de ter tido coragem. Carlos voltou a mexer na comida do prato, como se nada tivesse acontecido. E eu? Eu continuei sentada naquela cadeira, na ponta da minha própria mesa, olhando para aquela comida que tinha feito com tanto amor e que agora parecia lixo, olhando para aquelas velas que tinha acendido para criar um ambiente acolhedor e que agora pareciam zombar de mim, olhando para aquela mesa que tinha arrumado com tanto carinho e que se transformara no palco da minha maior humilhação. Foi então que algo dentro de mim mudou. Uma mudança profunda, definitiva, irreversível. Era como se uma chave tivesse girado dentro do meu peito, como se uma porta tivesse se fechado para sempre e outra tivesse se aberto. Levantei da cadeira lentamente. Meus movimentos eram controlados, calculados. Não estava mais trêmula, não estava mais insegura. Havia uma clareza nova na minha mente, uma determinação que nunca tinha sentido antes. Com licença, disse, minha voz saindo firme e segura. Vou buscar uma coisa. Caminhei até a sala, peguei meu celular em cima da mesinha de centro e voltei para a mesa de jantar. Carlos e Patrícia me olhavam com curiosidade, provavelmente imaginando que eu fosse chorar, ou implorar, ou tentar argumentar. Mas eu não ia fazer nada disso, porque naquele momento, olhando para aqueles dois seres humanos que tinham escolhido deliberadamente me machucar no dia que deveria ser de celebração e amor, tomei a decisão mais importante da minha vida. Uma decisão que mudaria tudo. Para sempre. Voltei para a mesa segurando o telefone nas mãos e por um momento simplesmente fiquei ali parada, olhando para aqueles dois rostos que me encaravam com uma mistura de curiosidade e desdém. Era estranho como uma pessoa pode mudar completamente em questão de segundos. Eu não era mais a mesma Vanessa que tinha saído da sala alguns instantes antes. Sentei novamente na minha cadeira e coloquei o aparelho sobre a mesa, bem no meio, entre nós três. O silêncio que se instalou era denso, carregado. Eles esperavam uma reação. Provavelmente esperavam que eu começasse a chorar, ou que implorasse desculpas, ou que fizesse um escândalo. Mas eu não fiz nada disso. Simplesmente peguei o telefone novamente e comecei a procurar um número na agenda. Meus dedos deslizavam pela tela com uma calma que me surpreendia. Era como se outra pessoa tivesse tomado conta do meu corpo. Alguém muito mais forte e decidida do que eu conhecia. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou Carlos. E pela primeira vez naquela noite, percebi uma ponta de nervosismo na voz dele. Não respondi. Continuei procurando o número que precisava. Era um número que estava guardado no meu telefone há meses, desde que minha vizinha da Dona Conceição me passou, quando ela precisou se mudar para a casa da filha. Anota aí, Vanessa, ela tinha dito. Esses meninos são honestos e fazem um bom preço. Se um dia você precisar, são de confiança. Nunca imaginei que usaria aquele número. Nunca passou pela minha cabeça que um dia precisaria dos serviços de uma empresa de mudanças. Afinal, aquela casa era minha vida, meu lar, meu refúgio. Por que eu sairia de lá? Mas agora tudo estava diferente. Agora eu entendia que casa não é apenas o lugar onde moramos. Casa é onde somos respeitados, onde somos amados, onde nossa presença é desejada. E claramente, aquele não era mais meu caso naquele lugar. Encontrei o número. Transporte Silva. Mudanças rápidas e seguras. Cliquei no número e coloquei o telefone no ouvido. Do outro lado da linha, começou a chamar. Vanessa, que história é essa? Insistiu Carlos, agora visivelmente incomodado. Com quem você está ligando? Patrícia também estava me olhando com atenção, mas sua expressão continuava arrogante. Provavelmente pensava que eu estava fazendo algum tipo de teatro, tentando chamar atenção ou causar pena. Toque, toque, toque. Enquanto esperava alguém atender, minha mente voou para trás no tempo. Lembrei de quando comprei aquela casa, há tantos anos. Lembrei da primeira noite que dormi lá, sozinha com meu bebê Carlos no berço ao lado da minha cama.
Lembrei de como me senti segura e orgulhosa por ter conseguido dar um lar para meu filho. Lembrei de cada canto daquela casa sendo construído com amor. O quartinho do Carlos que pintei de azul claro. A cozinha onde passei milhares de horas preparando comidas para ele. A sala onde ele fez as lições de casa durante anos. O quintal pequeno onde ele brincou na infância. Transporte Silva, boa noite. A voz masculina do outro lado da linha me trouxe de volta ao presente. Era uma voz jovem, educada. Boa noite, respondi. Minha voz saindo mais firme do que eu mesma esperava. Eu gostaria de agendar uma mudança. Carlos e Patrícia se entreolharam. Vi Carlos franzir a testa, claramente confuso. Patrícia mantinha a expressão de superioridade, mas percebi que ela também estava prestando atenção na conversa. Claro, senhora. Para quando a senhora precisaria? Perguntou o rapaz do outro lado. Para amanhã, se possível. Respondi sem hesitar. Amanhã? Dia 25 de dezembro? Ele perguntou claramente surpreso. Exatamente. Sei que é Natal, mas é urgente. Posso pagar um valor extra pela urgência. Houve uma pausa do outro lado. Carlos estava me olhando como se eu tivesse enlouquecido completamente. Se levantou da cadeira e começou a gesticular, tentando me fazer desligar o telefone. Deixe-me verificar com meus funcionários, disse o rapaz. Pode me passar o endereço? Passei meu endereço completo, falando alto e claro. Carlos tentou pegar o telefone da minha mão, mas eu me afastei e levantei da cadeira, continuando a conversa enquanto caminhava pela sala. Quantos móveis seriam, mais ou menos? Perguntou o rapaz. Olhei em volta da sala, depois para a cozinha, mentalmente fazendo um inventário rápido. Sofá, mesa de jantar, estante, cama, guarda-roupa, geladeira, fogão, máquina de lavar, uma casa completa de 2 quartos, respondi. Móveis, eletrodomésticos, roupas, tudo. E para onde seria o transporte? Essa pergunta me fez pausar por um momento. Para onde eu iria? Não tinha pensado nisso ainda, mas a resposta veio naturalmente, como se meu subconsciente já tivesse decidido tudo. Para um apartamento na Vila Mariana. Vou passar o endereço exato em alguns minutos. Vila Mariana? De onde tinha saído isso? Mas então me lembrei. 3 semanas atrás, voltando do mercado, tinha passado em frente a um prédio onde havia uma placa. Apartamento à venda. 2 dormitórios. Aceita financiamento. Tinha parado para olhar e até anotado o telefone, mais por curiosidade do que por interesse real. Perfeito, disse o rapaz. Consegui 2 funcionários que podem trabalhar amanhã. Será um acréscimo de 50% no valor normal por ser feriado. Sem problema, respondi imediatamente. A que horas podem estar aqui? Que tal às 10 da manhã? Perfeito. Às 10 da manhã. Passei meu nome completo, confirme meu telefone e encerraria a ligação. Quando desliguei, Carlos estava parado na minha frente com uma expressão que nunca tinha visto. Era uma mistura de choque, raiva e algo que parecia... medo? Mãe, você enlouqueceu? Que história é essa de mudança? Mudança para onde? Voltei para a mesa e sentei novamente, colocando o telefone ao meu lado. Olhei para ele com uma calma que me surpreendia. Era como se todas as peças de um quebra-cabeças tivessem se encaixado na minha mente de uma vez só. Para minha casa nova. Respondi simplesmente. Casa nova? Que casa nova? Você não me falou de casa nenhuma, ele disse elevando a voz. Patrícia continuava sentada, mas agora sua expressão tinha mudado. Não era mais arrogância pura. Havia algo parecido com preocupação misturada com irritação. Há muitas coisas que eu não te falei, meu filho, disse, pegando um gole da água que estava na mesa. Por exemplo, você sabia que esta casa é minha? Como assim é sua? Claro que eu sei que é sua. Você mora aqui há anos, ele respondeu, mas havia incerteza na voz. Não é só morar aqui, Carlos. Esta casa está no meu nome. Sempre esteve. Eu comprei com meu dinheiro, está registrada no meu CPF. Eu pago o IPTU, eu pago as contas. Esta casa é minha propriedade. Vi o rosto dele empalidecer. Aparentemente, isso era uma informação nova para ele. Que interessante. Durante todos esses anos, meu filho assumiu que podia tratar a mãe como bem entendesse na casa onde ele cresceu, sem nunca se perguntar de quem era realmente aquela propriedade. Mas,
Ele gaguejou, claramente perdido. Mas o que, Carlos? Você pensou que era sua? Que podia trazer sua esposa aqui para me humilhar na minha própria casa? Patrícia finalmente se pronunciou. Dona Vanessa, acho que a senhora está exagerando. Foi só um comentário sobre a comida. Virei para ela com um olhar que a fez parar de falar no meio da frase. Era impressionante como eu me sentia diferente. Mais forte, mais determinada, mais dona de mim mesma. Patrícia, você me chamou de velha. Na minha mesa, comendo minha comida, depois que eu passei uma semana preparando tudo com carinho. E você, Carlos? Virei para meu filho. Achou engraçado. Riu da sua própria mãe sendo humilhada. Mãe, eu não... Ele tentou se explicar. Você riu, Carlos. Eu vi, eu ouvi. Não tente negar agora. O silêncio voltou a dominar a sala. Eles pareciam estar processando a situação, tentando entender aonde eu queria chegar. Peguei o telefone novamente e comecei a discar outro número. Era o número que tinha anotado semanas atrás, do apartamento na Vila Mariana. Com quem você está ligando agora? Perguntou Carlos com a voz tensa. Com o corretor do meu apartamento novo. Respondi, ouvindo o telefone chamar. Apartamento novo? Mãe, que loucura é essa? Como você vai comprar um apartamento novo? A ligação foi atendida. Boa noite, aqui é João Carlos, corretor. Boa noite, João Carlos. Meu nome é Vanessa. Liguei sobre o apartamento à venda na Rua Augusta com a Rua Domingos de Moraes. Ainda está disponível? Oi, dona Vanessa. Sim, ainda está disponível. A senhora tem interesse? Tenho sim. Gostaria de ver ainda hoje, se possível. Sei que é tarde e que amanhã é Natal, mas posso pagar pelos transtornos. Carlos estava me olhando como se eu fosse uma estranha, como se a mulher que ele conheceu a vida inteira tivesse desaparecido e uma pessoa completamente diferente tivesse tomado seu lugar. Hoje? Nossa, a senhora tem pressa mesmo. Deixe-me ver. Posso estar lá em 1 hora. Serve? Perfeito, em 1 hora. Encerraria a segunda ligação e olhei para os dois. Carlos estava visivelmente nervoso agora. Patrícia parecia ter perdido um pouco da arrogância inicial. Mãe, de onde você vai tirar dinheiro para comprar um apartamento? Perguntou Carlos. Foi aí que resolvi contar a verdade que tinha guardado por tantos anos. A verdade que nem meu próprio filho conhecia. Do dinheiro que herdei da sua avó, disse calmamente. Que dinheiro? Vovó não tinha dinheiro, ele exclamou. Sua avó vendeu a casa dela antes de morrer e deixou tudo para mim. 320 mil reais, para ser exata. Pronto, estava dito. O segredo que guardei durante 5 anos finalmente tinha sido revelado. O impacto daquela revelação foi imediato e devastador. Carlos me olhava como se eu tivesse acabado de confessar um crime. Sua boca estava aberta, os olhos arregalados, a tez completamente pálida. Patrícia, por sua vez, parecia estar calculando mentalmente, processando não apenas o valor que eu tinha revelado, mas todas as implicações daquela informação. 320 mil reais? Repetiu Carlos, a voz saindo num fio. Há 5 anos? E você nunca me contou? Levantei da cadeira novamente, desta vez com um propósito claro. Fui até a cozinha e abri a gaveta onde guardava documentos importantes. Lá no fundo, numa pasta azul que raramente mexia, estavam os papéis do banco. Peguei o extrato mais recente e voltei para a sala. Aqui está, disse, colocando o papel sobre a mesa, bem na frente dele. 362.415 reais. O dinheiro rendeu durante esses anos. Carlos pegou o papel com mãos trêmulas e leu cada linha, cada número, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Patrícia se inclinou para ler por cima do ombro dele e, pela primeira vez desde que chegaram, vi uma expressão de genuína surpresa no rosto dela. Mãe, por que você escondeu isso de mim? Perguntou Carlos, e havia mágoa real na voz dele. Porque aprendi desde cedo que dinheiro muda as pessoas, respondi sentando novamente. E porque sua avó me pediu para usar esse dinheiro apenas quando eu realmente precisasse. E você acha que precisa agora? Perguntou Patrícia. Mas sua voz tinha perdido completamente a arrogância anterior. Agora havia um tom quase respeitoso? Preciso sim, respondi olhando diretamente para ela. Preciso de uma casa onde eu seja respeitada, onde ninguém me chame de velha.
onde minha comida seja apreciada ou, pelo menos, onde ninguém me humilhe por ter feito o meu melhor. Olhei para o relógio na parede. Já havia passado quase meia hora desde que liguei para o corretor. Em alguns minutos, eu sairia daquela casa para ver meu futuro lar. E dessa vez, seria um lar onde eu escolheria quem seria bem-vindo. Vanessa, disse Carlos. E foi estranho ele me chamar pelo nome em vez de mãe. Você não pode estar falando sério. Você vai deixar esta casa por causa de uma discussão boba? Uma discussão boba? Repeti, sentindo a raiva subir pela garganta. Seu filho, sua esposa me chamou de velha, disse que minha comida é ruim, me humilhou na minha própria mesa de Natal e você riu. Riu da sua própria mãe sendo desprezada. E você chama isso de discussão boba? Ele abaixou a cabeça, finalmente parecendo entender a gravidade do que tinha acontecido. Patrícia permaneceu em silêncio, mexendo nervosamente no guardanapo. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Continuei, sentindo uma estranha sensação de liberdade ao finalmente falar tudo que estava engasgado no meu peito. Esta casa vai ser vendida. Vendida? Exclamaram os dois ao mesmo tempo. Sim, vou vender e usar o dinheiro para comprar meu apartamento à vista. O que sobrar, vou investir para minha aposentadoria. Carlos se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Mãe, você não pode vender esta casa. É a casa onde eu cresci. É minha casa também. Não, Carlos. Esta casa é minha. Sempre foi minha. Você cresceu aqui, mas isso não te dá direito de propriedade. E principalmente não te dá direito de me desrespeitar aqui dentro. Mas onde nós vamos morar? Perguntou ele. E havia desespero real na voz. Aquela pergunta me pegou de surpresa. Como assim onde vocês vão morar? Vocês não moram aqui. Vocês têm o apartamento de vocês. Mas... Ele gaguejou. Nós perdemos o apartamento mês passado. Não conseguimos pagar o aluguel. Estávamos morando aqui há 3 semanas. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim perderam o apartamento? Por que não me contaram? Patrícia finalmente falou. Porque sabíamos que a senhora ia querer nos ajudar financeiramente. E não queríamos ser um peso. Um peso? Repeti, incrédula. Mas vocês preferiram vir morar na minha casa sem me avisar, me tratar mal, me humilhar, em vez de simplesmente pedir ajuda? Não foi assim, tentou explicar Carlos. Nós íamos te contar, eventualmente. Eventualmente, repeti, saboreando a amargura da palavra. E enquanto isso, vocês moravam aqui, comiam minha comida todos os dias, usavam minha casa como hotel e eu nem sabia. As peças do quebra-cabeças finalmente se encaixaram. Por isso Patrícia disse que aguentava comer minha comida todos os dias. Por isso eles tinham vindo tão rapidamente quando liguei. Por isso havia algumas roupas do Carlos no seu quarto antigo que eu pensei que ele havia esquecido. Há quanto tempo vocês estão morando aqui sem me avisar? Perguntei. 3 semanas, murmurou Carlos. 3 semanas. E em todo esse tempo vocês me fizeram sentir como se eu fosse uma estranha na minha própria casa. Como se eu fosse um incômodo. Olhei para os dois e senti uma mistura de raiva, tristeza e, estranhamente, alívio. Raiva pela mentira e pelo desrespeito. Tristeza por descobrir que meu filho era capaz de me enganar dessa forma. E alívio por finalmente entender que minha decisão de me mudar não era uma reação exagerada, mas uma necessidade. O telefone tocou. Era o corretor. Dona Vanessa? Estou aqui na frente do prédio. A senhora pode descer? Já vou. Respondi, pegando minha bolsa e as chaves. Aonde você vai? Perguntou Carlos. Ver meu apartamento novo. Quando eu voltar, quero que vocês tenham saído da minha casa. Vanessa, você não pode estar falando sério, disse Patrícia, levantando finalmente da cadeira. Somos família. Parei na porta e olhei para ela. Família não humilha um ao outro. Família não mente. Família não se esconde. Vocês não são minha família. São 2 pessoas que se aproveitaram da minha bondade. Saí de casa e fechei a porta atrás de mim. Ao caminhar até o portão, ouvi eles discutindo alto lá dentro. Carlos estava gritando algo sobre eu ter enlouquecido. Patrícia estava falando sobre onde eles iriam dormir naquela noite. Não era mais problema meu. O corretor era um homem jovem, simpático,
que me tratou com gentileza e respeito. O apartamento era perfeito. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna, uma sacadinha com vista para uma pracinha arborizada. Era novo, limpo, em um andar alto. "Quanto está pedindo?" Perguntei, já sabendo que queria aquele lugar. 280 mil à vista. Ele respondeu. "Aceito", disse imediatamente. Ele piscou, surpreso. "A senhora não quer pensar um pouco? Negociar o preço?" "Não preciso. Quero este apartamento. Podemos fechar negócio amanhã mesmo?" Em 2 horas, tínhamos acertado todos os detalhes. Eu pagaria à vista, a documentação seria agilizada, e em 15 dias o apartamento seria meu. O corretor me deu as chaves para eu poder mostrar para a empresa de mudanças no dia seguinte. Quando voltei para casa, era quase meia-noite. A casa estava em silêncio. Carlos e Patrícia tinham ido embora, levando apenas algumas roupas numa mala. Na mesa da cozinha, havia um bilhete. "Mãe, quando você sair dessa loucura, me liga. Sempre vou te amar. Carlos." Amassou o bilhete e jogou no lixo. Amor que permite humilhação não é amor. É conveniência. No dia seguinte, pontualmente às 10 da manhã, a empresa de mudanças chegou. 2 rapazes educados e eficientes que embalaram toda a minha vida em caixas e carregaram para o caminhão. Em 4 horas, minha casa estava vazia. Antes de sair, fiz uma última volta pelos cômodos vazios. Não senti tristeza, como imaginava que sentiria. Senti gratidão. Aquela casa me abrigou durante os anos difíceis. Me deu segurança quando precisei criar meu filho sozinha. Mas agora era a hora de uma nova fase. Tranquei a porta e coloquei a placa "Vende-se" no portão. 3 meses depois, a casa estava vendida. Com o dinheiro da venda mais minha herança, comprei meu apartamento à vista. E ainda sobrou uma quantia boa para investir. Minha nova vida começou exatamente como eu queria. Independente, digna e em paz. Carlos tentou me ligar algumas vezes durante os primeiros meses. Nunca atendi. Patrícia chegou a aparecer no meu prédio uma vez, mas o porteiro não a deixou subir. Mandou um recado dizendo que queria conversar, que tinha coisas importantes para me falar. Mandei dizer que não tinha interesse. Hoje, 1 ano depois, moro no meu apartamento lindo. Tenho uma rotina tranquila, fiz amizade com vizinhas maravilhosas e aprendi algo fundamental. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a dignidade em vez da conveniência. Às vezes me pergunto se fui muito dura, se deveria ter dado uma segunda chance. Mas então, lembro da risada do Carlos quando sua esposa me humilhou e entendo que fiz a escolha certa. Algumas feridas não cicatrizam e algumas pessoas não merecem o perdão. Hoje vivo para mim, cuido de mim, respeito a mim mesma. E descobri que essa é a melhor forma de honrar os sacrifícios que fiz durante todos esses anos. Não cozinhando para quem não valoriza, não servindo quem não agradece, não amando quem não corresponde. E foi assim, pessoal, que aos 68 anos descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a dignidade. Nunca é tarde para dizer não ao desrespeito, mesmo quando vem das pessoas que mais amamos. Quando comecei a contar essa história aqui no canal Vovó Lembrou, muita gente me perguntou se eu não me arrependo da decisão que tomei naquele Natal, se eu não sinto falta do meu filho, se não penso em perdoar, se não acho que fui radical demais. A resposta é sempre a mesma: não me arrependo nem um pouco. Sabe por quê? Porque aprendi uma lição que deveria ter aprendido muito antes. Aprendi que amor que aceita a humilhação não é amor, é dependência emocional. Aprendi que família que não nos respeita não é família. É só gente que compartilha nosso sangue. Aprendi que generosidade sem reciprocidade não é virtude. É falta de amor próprio. Durante 40 anos da minha vida, me dediquei completamente ao meu filho. Trabalhei em 2 empregos para pagar seus estudos. Abri mão de relacionamentos para não dividir minha atenção. Guardei cada centavo para garantir que ele tivesse um futuro melhor que o meu. Vesti as mesmas roupas por anos, para que ele pudesse ter roupas novas. E qual foi o retorno? Um filho que mentiu para mim, que se escondeu na minha casa, que riu quando sua esposa me humilhou da forma mais cruel possível. Um filho que achou que podia me usar como um hotel gratuito enquanto fingia que estava apenas visitando. Mas sabem o que mais me machucou?
Não foi nem a mentira, nem a risada, nem as palavras da Patrícia. Foi descobrir que durante 3 semanas, enquanto eles moravam comigo sem me avisar, eu me senti um estorvo na minha própria casa. Senti que estava incomodando quando preparava o café de manhã. Senti que estava sendo inconveniente quando queria assistir televisão na sala. Senti que minha presença era um peso. Agora entendo por quê. Eles realmente me viam como um peso, como uma velha chata que fazia comida ruim e atrapalhava a vida deles. E eu, coitada, achava que estava sendo paranoica. Por isso quero que vocês entendam uma coisa. Quando alguém nos faz sentir pequenos, quando alguém nos faz questionar nosso valor, quando alguém nos trata como se fôssemos um incômodo, essa pessoa está nos dando uma informação valiosa sobre quem ela realmente é. E cabe a nós decidir se vamos aceitar ser tratados assim ou se vamos buscar algo melhor. Eu escolhi buscar algo melhor. E vocês sabem o que aconteceu? Minha vida melhorou 100%. 100% mesmo. Hoje acordo todos os dias no meu apartamento lindo. Faço meu café da manhã em paz. Leio meu livro na sacadinha, olhando para a pracinha. Não tenho que aguentar ninguém fazendo cara feia para minha comida. Não tenho que caminhar na ponta dos pés na minha própria casa. Não tenho que fingir que não vejo olhares de desprezo. Fiz amizade com as vizinhas do prédio. Dona Marta, que mora no apartamento ao lado, é uma senhora viúva de 72 anos que adora conversar sobre novelas. Dona Carmen, que mora no andar de cima, me ensinou a fazer um bolo de cenoura que é uma delícia. E a Júlia, que é mais nova, tem 45 anos e trabalha numa empresa de turismo, sempre me convida para os passeios de terceira idade que ela organiza. Já fui para Campos do Jordão, para Águas de Lindóia, para Monte Verde. Lugares que nunca tinha conhecido porque sempre estava ocupada demais cuidando de quem não me valorizava. Agora cuido de mim, valorizo a mim mesma e descobri que a vida pode ser muito boa quando paramos de aceitar migalhas de afeto. E vocês querem saber de uma coisa? Minha comida continua a mesma. Não mudou nada. A diferença é que agora quem come comigo agradece, elogia, pede receita, porque pessoas que nos respeitam enxergam valor no que fazemos com amor. Tempos atrás, fiz um almoço para as meninas aqui do prédio. Preparei aquele mesmo peru do Natal, com os mesmos temperos, do mesmo jeito. Sabem o que aconteceu? Elas se deliciaram. Pediram para eu ensinar o ponto do tempero. Perguntaram onde eu comprei a carne. Elogiaram cada detalhe. A comida era exatamente a mesma que a Patrícia cuspiu no guardanapo. A diferença estava em quem estava comendo. Pessoas que me respeitam enxergam amor, onde pessoas que me desprezam só enxergam obrigação. Por isso quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão me assistindo, especialmente as mulheres da minha idade, as mães que se sacrificaram pelos filhos, as avós que acham que têm que aceitar qualquer coisa para não ficarem sozinhas. Vocês merecem respeito. Vocês merecem gratidão. Vocês merecem ser tratadas com carinho. Se alguém na família de vocês as trata mal, humilha vocês, faz vocês se sentirem pequenas, essa pessoa não merece ter vocês por perto. Não importa se é filho, neto, genro, nora, quem for. Respeito não é favor. É direito básico de todo ser humano. E para quem está pensando, mas ela exagerou. Família é família. Tinha que perdoar. Eu respondo, família verdadeira não faz o que o meu filho fez comigo. Família verdadeira não ri da nossa dor. Família verdadeira não mente para nós. Família verdadeira não nos usa. O que eu tinha era um parasita emocional que se aproveitava da minha bondade e retribuía com desprezo. E parasitas a gente tira da nossa vida, não alimenta. Agora quero pedir uma coisa importante para vocês. Se esta história tocou o coração de vocês de alguma forma, se vocês chegaram até aqui, por favor, se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Cliquem no sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Porque eu tenho muitas outras histórias para contar. Histórias de outras pessoas que também passaram por situações difíceis e encontraram forças para recomeçar. E principalmente, comentem aí embaixo. Eu leio todos os comentários, respondo o máximo que consigo. Quero saber se vocês já passaram por algo parecido. Quero saber se conhecem alguém que passou por uma situação assim. Quero saber o que vocês fariam no meu lugar.
Comentem também se vocês são de que cidade, de que estado. Adoro saber de onde vêm as pessoas que assistem os vídeos. Me contem se vocês têm filhos, netos, se moram sozinhas, se já enfrentaram alguma decepção familiar. Eu leio tudo com muito carinho. E não esqueçam de deixar o joinha no vídeo. O like é muito importante para o canal crescer, para que mais pessoas possam ver essas histórias e se sentir menos sozinhas nas suas próprias lutas. Quando vocês curtem o vídeo, o algoritmo do YouTube mostra para mais gente, e assim conseguimos formar uma comunidade cada vez maior. Olhem também os outros vídeos aqui do canal. Temos histórias de superação, histórias de mulheres que descobriram a força que tinham, histórias de pessoas que mudaram de vida depois dos 60, 70 anos, todas verdadeiras, todas tocantes, todas com mensagens importantes. E tem uma coisa que gostaria de pedir para vocês. Se puderem, nos ajudem com o Valeu Demais. É uma forma de doação que ajuda muito a custear a produção destes vídeos. Gravação, edição, equipamentos, tudo isso tem um custo. E fazer vídeo todo dia não é barato. Quando vocês contribuem com o Valeu Demais, vocês estão ajudando a manter este canal funcionando, trazendo histórias novas todos os dias, mantendo esta comunidade viva e ativa. Qualquer valor ajuda, desde R$1 até o quanto vocês puderem e quiserem contribuir. Isso nos permite investir em melhor equipamento de gravação, em melhor edição, em mais tempo dedicado a pesquisar e preparar histórias que realmente façam diferença na vida de vocês. É um trabalho que fazemos com muito amor, mas que tem custos reais. Então, se esta história ajudou vocês de alguma forma, se fez vocês refletirem sobre suas próprias vidas, se deu força para tomarem alguma decisão difícil, considerem contribuir com o Valeu Demais. Isso ajudaria muito o nosso trabalho e nos permitiria continuar trazendo conteúdo de qualidade todos os dias. Quero deixar claro que não é obrigatório, não é condição para assistir os vídeos. É apenas uma forma de quem pode e quer ajudar a manter este projeto funcionando. Valorizamos cada pessoa que assiste, comente ou não, contribua ou não. O importante é que vocês estão aqui, fazendo parte desta comunidade. E sabem o que mais me emociona nos comentários dos vídeos? É quando vocês contam que as histórias deram coragem para vocês mudarem alguma coisa na vida de vocês. Quando uma mãe conta que parou de aceitar desrespeito do filho. Quando uma avó conta que decidiu priorizar a própria felicidade. Quando uma senhora conta que teve coragem de sair de um relacionamento ruim. Isso é o que faz todo este trabalho valer a pena. Saber que minha história, por mais dolorosa que tenha sido, pode ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Porque todas nós temos essa força dentro de nós. Às vezes, só precisamos ver outra pessoa usando a dela para descobrir que também podemos. Então comentem bastante, gente. Contem suas histórias, dividam suas experiências, desabafem se precisarem. Aqui é um espaço seguro, onde todas as mulheres são respeitadas e valorizadas. Onde a idade é sinônimo de sabedoria, não de inutilidade. Onde experiência de vida é tesouro, não peso. E para finalizar, quero deixar uma reflexão. Na vida, chegamos a um ponto onde temos que escolher entre ser amados ou ser respeitados. Eu escolhi ser respeitada. E descobri que quando nos respeitamos, atraímos pessoas que também nos respeitam. Quando aceitamos migalhas, é só migalhas que recebemos. Hoje, aos 69 anos, posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Livre, independente, dignificada, cercada de pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que posso fazer por elas. E se uma velha teimosa como eu conseguiu recomeçar, vocês também conseguem. Independente da idade, independente da situação, sempre há tempo para escolher a dignidade. Muito obrigada por terem assistido até o final. Muito obrigada pelos comentários carinhosos que sempre recebo. Muito obrigada por fazerem parte da família Vovó Lembrou. E lembrem-se, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, comentem bastante e, se puderem, contribuam com o Valeu Demais. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história emocionante. Até lá, cuidem-se muito e lembrem-se, vocês merecem todo o respeito do mundo.